no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim a Bíblia: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Meus irmãos, nós vamos meditar nessa palavra, nesta noite. No domingo passado, nós ministramos sobre a palavra que fala o que você quer que eu te faça. O que você quer que eu faça para você? Pede alguma coisa. E nós ministramos sobre 3 pessoas, a qual Deus fez essa pergunta. Faz o teu pedido. O que você quer que eu te peça, que eu te faça? E então, nós aprendemos ali que devemos pedir por visão. Aprendemos que devemos pedir por sabedoria. E aprendemos que devemos pedir ser cheio do Espírito Santo. Que isso seja uma constância na nossa vida. Que isso seja, meus amados, uma prática diária na nossa vida. Pedirmos a Deus a visão espiritual, ver, enxergar com os olhos de Deus, termos a sabedoria e sermos cheios do Espírito. Mas essa noite de ceia, essa noite a qual nós vamos participar da mesa do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor diz que é uma ordenança à sua igreja, o batismo nas águas e a ceia. Nós devemos nos batizar e devemos participar da ceia. Por isso, o culto de ceia é o culto mais importante da igreja. É o culto a qual nós estamos em comunhão uns com os outros, mas principalmente também em comunhão com Deus. Mas para termos a comunhão com Deus, é preciso nós termos a comunhão uns com os outros. Certa feita, a palavra do Senhor diz que é impossível dizer que amamos a Deus e não amarmos o nosso próximo. E Jesus aqui neste texto, em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus está ensinando os seus discípulos, quando ele está participando da última ceia, a ceia da Páscoa, a última ceia que ele está ali participando com os seus discípulos. E Jesus, então, um pouco antes, na realidade, de morrer na cruz, de ele ser o sacrifício vivo, ele ser o cordeiro levado ao matadouro ali, naquela cruz, ele ensina os seus discípulos a amarem uns aos outros. Este é um exercício cristão. Essa é uma disciplina cristã. Exercermos o amor mútuo, o amor uns aos outros. Amar uns aos outros com uma intensidade maior, com uma profundidade maior. Amarmos uns aos outros em um outro patamar, em um outro parâmetro. Jesus pede para os seus discípulos amarem uns aos outros com um parâmetro ainda maior do que já era antes, segundo a lei. A Bíblia fala que este mandamento de amar o próximo, ele não é novo. Jesus não inventou este mandamento aqui nessa passagem. Não foi uma novidade para aqueles discípulos. Eles sabiam da importância deste mandamento de amar um ao outro.
Jesus, uma vez, sendo indagado em Lucas capítulo 10, versículo 27 ao 29, quando alguém diz que o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, se referindo a uma lei do Antigo Testamento, e Jesus disse: é isso mesmo. Este é o mandamento de Deus. E então aquele homem disse: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta-lhes a parábola do bom samaritano, para responder a questão de quem é o meu próximo. Então todos sabiam da importância do amar um ao outro. Jesus reiteradas vezes coloca este texto, este mandamento, estes versos, dizendo que o verdadeiro Filho de Deus é o que demonstra e é o que tem o amor um para com o outro. Mas aqui nesta passagem, em Lucas 13, nesta passagem especificamente, Jesus aprofunda esta questão do amar um ao outro como a ti mesmo. Jesus não está pedindo aqui para amarmos aos outros como a nós mesmos, o que já é muito, o que já é grande, o que já é maravilhoso, amarmos os outros como a nós mesmos. Se você se ama, você vai amar o outro. Se você gosta de si, você também vai exercer isso. Se você quer o teu bem, você também deve querer o bem do outro. Isto é uma disciplina cristã de todo filho de Deus. Mas não tem saída para aqueles aqui quando dizem: mas nem a mim mesmo eu me amo. Agora aqui para este texto, este mandamento que Jesus nos dá, não tem saída. Porque não é para amar o outro como a ti mesmo. Jesus então, ele revoluciona este mandamento, ele aprofunda este mandamento. E ele vai dizer: nós devemos amar uns aos outros como eu amei a vós. O amor, o parâmetro, a base, o fundamento, não é com a intensidade que eu me amo, mas é com a intensidade do amor que eu recebo. É com a intensidade do amor que Ele me dá. É com a intensidade do amor que Ele tem para conosco. Então nós não devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, mas nós devemos amar os outros como Ele nos ama. E isso é muito, muito revolucionário, muito profundo. Porque se nós somos crentes, se nós somos os filhos de Deus, se nós somos os servos do Senhor, nós devemos exercer e andar em amor. A pergunta, meus amados, é: será que nós nos movimentamos em amor? Será que nós nos movemos em amor? E o amor é tão imprescindível na nossa vida, que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele vai colocar ali no capítulo 13, que ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada disso aproveita. Ainda que nós profetizássemos e tivéssemos o dom de curar, e tivéssemos operação de milagres, mas se não exercermos isso em amor, nada disso aproveita. Ainda que nós pegássemos todo o nosso guarda-roupa e dássemos aos pobres, se nós não tivermos amor, isso não vale de nada. O amor é a marca do cristão. O amor é a identidade do Filho de Deus. O amor, aleluia, o que nos evidencia como filhos de Deus, não é a roupa que eu visto. O que me evidencia que eu sou o Filho de Deus, não é o terno, a gravata que eu estou, nem a saia que a irmã está, e muito menos as aparências, mas é a identidade que nós temos, que somos filhos de Deus, é quando exercemos
o amor às pessoas, como Ele nos amou. E se nós estamos aqui hoje para participarmos da mesa do corpo e do sangue de Jesus, isto é um símbolo do amor de Deus a nós. Ele nos amou. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos nos mover, nos posicionarmos em amor, no amor que Jesus nos deu, no amor que Ele sofreu na cruz do Calvário por nós. Então, meus amados, agora o que Jesus está pedindo aos seus discípulos é que eles deveriam amar, baseando-se, fundamentando-se no amor sacrificial de Jesus por nós. Por isso, o amor que nós devemos exercitar é um amor sacrificial. O que é este amor sacrificial? O amor sacrificial, meus irmãos, é o exemplo vivo do amor de Deus por nós. E nós devemos então também ser exemplos para o mundo. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isto que Jesus está dizendo, que nós somos o sal, que nós salgamos, que nós temperamos, que nós conservamos esta terra podre e imunda, este mundo hostil que nós vivemos, nós temperamos eles quando nós andamos no amor sacrificial. Nós amamos uns aos outros. Não há razão de nós sermos crentes senão para isso. Senão para que nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e mudamos de vida, é para nós vivermos agora o Evangelho, sendo como uma carta aberta, lida por todos, no mundo, para que os outros vejam em nós a marca de Cristo. E qual é esta marca? A marca do amor. A marca do amor. Que amor é este? Que amor é este? Tal amor, irmãos, não apenas levará os incrédulos a Cristo, como também manterá os cristãos fortes e unidos em um mundo hostil e totalmente corrompido. O amor que nós vamos andar, que nós precisamos andar, é um amor que vai fazer com que os incrédulos, os ímpios, o mundo, o sistema a qual nós estamos aqui ainda, eles possam ver em nós e dizer: você é diferente. Porque quando nós exercemos o amor, isto é uma marca, faz com que nós nos pareçamos com Jesus, faz com que nós sejamos íntimos de Jesus, porque foi assim que Ele fez. Lá na cruz, sendo cuspido, maltratado, xingado, apanhou, mas ali Ele amou as pessoas, amou a mim, Ele viu a minha, quanto eu precisava, o quanto eu e você necessitávamos, e nos perdoou, e perdoou aqueles, pois as suas últimas palavras foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E como nós estamos vivendo, meus irmãos, o cristianismo, como nós estamos vivendo o Evangelho, como nós estamos vivendo esta vida cristã, temos esta identidade. Quando alguém está num território, principalmente aí, todos os territórios
do mundo, mas a gente ouve muito o território americano, quando as pessoas vão lá para os Estados Unidos, elas ficam ilegais nos Estados Unidos, elas não têm a identidade americana. Então elas estão ali, mas elas não estão legais. Como que nós, meus amados, somos da igreja, somos cristãos, nos dizemos cristãos? Onde está a nossa identidade? A nossa identidade, ela não é um documento físico a qual nós mostramos. A nossa identidade, que nós somos os filhos de Deus, é quando vivemos no amor, como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. E isso faz com que os incrédulos vejam a nós. Quem não ouviu o devocional que a gente mandou na sexta-feira, o devocional que aquele homem comprou uma fazenda, e ele comprou a fazenda e a cerca estava, ele chegou, o vizinho disse assim: você comprou essa fazenda? Ele falou: comprei a fazenda. Então você comprou uma briga judicial. Por que eu comprei essa briga judicial? Vocês ouviram o devocional sexta? Por que eu comprei uma briga judicial? Porque há anos eu estou brigando aqui judicialmente, porque a cerca está fora do lugar, você roubou, ou o outro proprietário roubou um tanto aqui do meu terreno. E o homem falou: não tem problema, vamos chamar os homens, vamos colocar a cerca do outro lado, eu acredito em você. E aquele homem foi desarmado. E ele diz assim: olha, como você falou isso, vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar desse jeito, porque eu prefiro ter um vizinho bom do que ficar brigando. Como você abriu mão, então deixa desse jeito. Desarmou com amor. Nós, o povo de Deus, nós precisamos também vivermos este amor sacrificial. Que amor é este? É quando nós perdemos, quando nós morremos. Há quem diga, que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Já pensou se Jesus Cristo vivesse assim? Já pensou se Jesus Cristo, ele pensasse assim? Não levo desaforo para casa. Oh, meu amado, nós devemos mostrar ao mundo quem nós somos. E como nós vamos mostrar? Se nós vivermos o amor de Deus. Jesus disse que o nosso amor cristão mostrará que somos os seus discípulos. Não são as minhas palavras, meus irmãos. Não é eu quem estou dizendo, é a Bíblia a qual nós estamos lendo. É Jesus Cristo quem disse isso. E ele disse aqui no versículo 35, nisto que? Nos versículos anteriores, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto, vivendo isto, todos conhecerão que sois os meus discípulos. E ele repete: se vos amardes uns aos outros. Todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É Jesus quem nós estamos falando as palavras dele aqui. Porque nós fomos perdoados. Porque nós fomos alcançados por este amor ágape. Por este amor divino, por este amor de Deus. Talvez você diga: pastor, isso é impossível, nós não vamos conseguir viver como o amor de Deus, eu não posso viver o amor como Deus me amou, isso é impossível. Se fosse impossível, Ele não pediria isso a nós. Se isto fosse impossível, Ele não colocaria isto como mandamento a nós. Nós precisamos, na verdade, refletir este amor. Ele bate em mim, Ele reflete nas minhas relações. Ninguém dá o que não tem. E quando nós não damos o amor, nós, na verdade, não reconhecemos ou não aceitamos o amor de Deus. A maioria das pessoas
que não amam e que vivem nas suas carnalidades, eles na realidade não se mostram abertos a receberem o amor de Deus, ou não têm a dimensão deste amor que Deus nos deu. Jesus disse que o nosso amor cristão mostrará. As pessoas, elas veem em nós, em nossa igreja, dissensões. As pessoas veem em nós ou em nossa igreja ciúmes, divisões. Ou eles reconhecem a nossa igreja como uma igreja de um povo amoroso, de um povo que tem o amor de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, que demonstram amor uns aos outros. Qual é a marca que nós carregamos? Qual é a identidade que nós carregamos e somos aí taxados ou vistos? O amor, meus amados, é muito mais do que um sentimento. Talvez você diga, mas eu não sinto, na realidade eu sinto ao contrário. Quando fazem uma coisa contra mim, eu logo revido. Meus irmãos, precisamos, na realidade, nos converter a Cristo. Aceitar a Jesus de novo. Reconciliarmos com Deus e dizer a Deus, por favor, Deus, muda o meu coração, muda, Senhor, a minha alma, me dê um coração convertido a Ti, Senhor, me ajuda a viver o Teu amor nas vidas das pessoas. Que possamos ser sinceros a Deus na oração, quando você vai ao teu quarto, fechar a tua porta e dizer ao Deus que já te conhece, eu não sei amar, eu não sei perdoar, eu ainda sou duro, quebra, Senhor, o meu coração, porque eu estou disposto a isso. Fale para Deus as suas misérias, porque todos veem, só você não vê. E isto não está mostrando o amor de Deus. Meus irmãos, como podemos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, ajudando o próximo, mesmo quando não nos for conveniente. Como eu amo, como Jesus me amou, ajudando o outro, mesmo quando isso não me é conveniente. Eu não ganho nada. Não vou ganhar nada, mas eu vou ajudar o próximo. Quando não me for conveniente, a maioria das pessoas aí do mundo só ajudam os outros quando é conveniente a eles. Mas o verdadeiro amor, o amor cristão, é ajudar o próximo quando não nos é conveniente. O amor cristão é dando mesmo quando somos feridos. O que Jesus disse? Oferecei a outra face. Viver o evangelho não é fácil. Viver o evangelho é mais do que vir à igreja, cantar umas músicas e fazer parte de um grupo, que bom! Ir para casa, eu já fiz o meu papel. Ei, irmãos, viver o evangelho é uma vida, é um estilo de vida, é um modo de viver, é uma mudança de mente. Viver o evangelho não é apenas ter uma carteirinha de membro de uma igreja. Viver o evangelho é oferecer a outra face, é perdoar quem não merece, é dar, estender a mão a quem não pode, não precisa ou não merece. É realmente vivermos o cristianismo, o evangelho, Jesus na nossa vida. O que é ajudar o próximo? É dar mesmo quando somos feridos. Viver o evangelho é tomar iniciativa, é pedir perdão. Ou será que nós somos aqueles? Será que eu sou daquele que diz, não, eu não perdoo, ou eu vou esperar que ele faça, que ele venha.
O que é viver o Evangelho? O que é amar os outros? É dedicar os nossos esforços ao bem-estar dos outros, ao invés do nosso. É dedicar, meus irmãos, os nossos esforços ao bem-estar dos outros, ao invés do nosso. Viver o Evangelho e vivermos o amor de Deus, o que é amar o próximo? É compartilhar a dor dos outros sem reclamar ou se vingar do outro. O que é se vingar? O outro está doendo alguma coisa? Bem feito. É a mão de Deus, ainda usa Deus ainda. Bem feito. Olha o que fez comigo. Está pagando. É a vingança gospel. É a vingança evangélica. Você já viu simpatia evangélica? Tem um monte por aí. Vai pagar. Se Deus é na minha vida, vai pagar. Oh, meu amado, onde está o amor cristão? Onde está o amor de Jesus em nossos corações? Onde está a nossa vida com Deus? É compartilhar a dor dos outros sem reclamar ou se vingar. É ajudar os outros. Esse tipo de amor é difícil de se ver. É difícil de se ver. Por quê? Por que é difícil de se ver? Porque é difícil de se praticar. E como que nós praticamos? Com as nossas próprias forças? Não. Com nossa bondade? Não. Mas é com a graça do nosso Senhor Jesus. Nós só poderemos viver isso pela misericórdia de Deus. Nós só poderemos viver isso pelo favor imerecido de Deus, pela unção de Deus sobre a nossa vida, porque a nossa carne, ela deseja este mal. Por isso nós somos pecadores. Mas nos arrependemos dos nossos pecados. Mas há uma natureza em nós, que essa natureza em nós, ela briga com o novo ser, com o novo homem, a nova mulher, ela briga. E nós vamos, quem vai vencer? O velho homem ou o novo homem? Quem você alimentar mais. Quem você dar mais alimento. Aí você então vai viver no Espírito. E vai se mover no Espírito. E porque é difícil de se ver, e porque é difícil de se praticar, é por isso que as pessoas notam. Porque se fosse comum, as pessoas não notariam. Elas vão dizer assim: nossa, mas você vai perdoar isso? Eu vou. Por quê? Porque Jesus me manda perdoar. Nossa, mas ele faz tão mal para você, e você ama mesmo assim, você vê com olhos de misericórdia. Ah, eu não sou assim. Por que você faz isso? Eu vou. Mas por quê? Não é por mim, porque eu tenho uma consciência de que eu fui amado e perdoado por Deus. Então, como é difícil de viver, é difícil de se praticar, é por isso que as pessoas notam quando nós fazemos. E então elas ficam sabendo que nós fomos capacitados por uma fonte sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Então nós estamos carregados, ligados nesta fonte. E aí então nós vivemos o Evangelho. Esse ventilador só pode estar ligado porque ele está ligado sobre uma fonte. A tomada dele, quando se desliga, a fonte dessa tomada não passa energia para ele, ele não vai ventilar. Ele não vai ser bênção na vida dos irmãos aqui, que está recebendo esse ventinho. Quando nós somos conectados com Deus, nós recebemos de Deus esta fonte, e então nós espalhamos esta fonte. Mas o que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo o Evangelho ou estamos vivendo aparências ou religiosidade?
Então, como nós vamos amar os outros? Nós vamos amar os outros quando nós nos conectarmos com Deus, ajudarmos o outro sem receber nada em troca, dando quando somos feridos, dedicando os nossos esforços ao bem comum sem receber nada, compartilhando a dor do outro sem reclamar e sem murmurar. E como nós conseguiremos isso? Ou quem poderá amar assim? 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 7 e 8. Aqui está escrito: quem poderá amar desse jeito? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Conhecer a Deus é muito forte. Conhecer a Deus é grandioso. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem ama é nascido de novo. Nasceu de novo. Quem não ama não é nascido de novo. Essa é a nossa marca. Essa é a nossa identidade. Essa é o nosso rótulo que as pessoas veem. E é assim que nós devemos nos mover como cristãos e filhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus haja de bondade sobre as nossas vidas, para que a partir de hoje sempre possamos verdadeiramente vivermos esta palavra. Amarmos uns aos outros, para que nós sejamos reconhecidos como discípulos e filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.